Vamos que vamos agora entreter. Aqui você tem direito à informação. Mantenha-se atualizadíssimo e informadíssimo acerca de atualidades, acerca do seu direito e do seu cotidiano. Diariamente e periodicamente estaremos produzindo vídeos relacionados aos seus direitos, cidadão. Acompanhe por aqui, siga-me em frente. Vamos agora somar, multiplicar e agora acrescentar. A nossa amizade. Vamos fazer amigo. Primeiramente, levanta da poltrona, folgado. Se inscreva no canal, fortalecendo, edificando a casa. Vamos, mais uma vez, fazer amigo. Vamos agora construir os nossos objetivos. Estamos aqui comentando a Constituição Federal, artigo por artigo. Vamos ao que o Supremo Federal nas suas decisões, nos seus exemplos, estaremos mencionando e discorrendo aqui assuntos pertinentes ligados à nossa atualidade, aos mais variados tópicos, os mais variados aí entendimento do Supremo Tribunal Federal, de acordo com o artigo 5º e no inciso 16. Vamos que vamos aí. Todos podem reunir-se pacificamente sem armas, em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que, primeiro, uma ressalva, que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Você pode reunir sem armas, sem efeitos paramilitares. Você pode reunir em locais abertos, mas desde que tenha autorização, desde que tenha uma licença, e não possa também frustrar também uma reunião anteriormente já convocada para causar um tumulto. Entretanto, senhores, é cabível, entretanto, o pedido de interpretação em conformidade com a Constituição de preceito legal, portador de mais de um sentido, por exemplo, dando-se que ao menos um deles é contrário à Constituição. A utilização do parágrafo 3º da Lei 33, da 11.343 de 2006, com fundamento para proibição judicial de eventos públicos, de defesa de legalização ou da descriminalização do uso de entorpecentes, ofende o direito fundamental de reunião, expressamente outorgado pelo inciso 16 do artigo 5º da Magna Carta. Regular o quê? O exercício das atividades constitucional de manifestação de pensamento, expressão em sentido lato, além do direito de acesso à informação. Nenhuma lei, seja ela civil ou penal, poderá blindar contra a discussão no próprio conteúdo. Ouvimos e sempre percebemos que a marcha da maconha tem causado também preocupação, relacionado à própria instituição, da própria família. Quando se ouve esse movimento, sempre há vários tipos de questionamentos que vão surgir, que vão ressurgir a qualquer pessoas que não vão aderir a esse entendimento. Mas existem também os pró, existem também os que são a favor e aqueles que são contra. Doravante, senhores, diante o decreto do 20 de 99 do Distrito Federal, a liberdade de reunião e de manifestação pública, essas limitações, ela tem limitação. Exatamente. A ofensa ao artigo 5º no inciso 16 da Constituição. A liberdade de reunião e de associação para fins lícitos. E veja essa palavrinha, para fins lícitos. Constitui uma das mais importantes conquistas da civilização.
enquanto fundamento das modernas democracias políticas. Se você vai fazer uma reunião, vai fazer uma passeata, uma carreata, você vai fazer uma procissão, ela tem que ter uma finalidade de licitude, tem que estar dentro da legalidade constitucional, da nossa mãezinha constitucional. Então, senhores, a cultura não pode dar direito e licença para praticar atos exorbitantes, demasiadamente exagerado, com um vínculo de desconstituir a licitude da própria Constituição Federal. E no inciso 17 é plena o quê? A liberdade de associação para fins lícitos, vedado o quê? A de caráter paramilitar. O direito à plena liberdade de associação no artigo 5º, no inciso 17, está ligado aí aos preceitos constitucionais de proteção da dignidade da pessoa, de livre iniciativa. Quando falamos de dignidade da pessoa, é viver de forma digna, é viver e estar em dignidade, sem qualquer ofensa à sua integridade, sem qualquer ofensa à sua vida. A sua vida tem que estar enquadrado diante de uma situação que nada poderá violar esse atributo, violar os seus direitos. Essa autonomia eu diria, da vontade, da liberdade de expressão. Uma associação, por exemplo, que possa reunir, ela não pode ter esse efeito de caráter paramilitar. Eu diria, um poder paralelo contra as autoridades hierárquicas, as autoridades civis desse país. Entretanto, senhores, a Constituição de 34, a liberdade de associação ganhou contornos próprios, dissociando-se do direito fundamental de reunião, consoante se depende do artigo 113, aquela carta política com efeito à liberdade de associação. Não se confunde com o direito de reunião, possuindo em relação a essa, eu diria, essa plenitude. Por exemplo, a liberdade não se confunde com o direito de reunião, possuindo em relação a essa plena autonomia. Poderia dizer que a egíde vigente da Carta Política intensificou o seu grau de proteção jurídica em torno da liberdade de associação, na medida em que, ao contrário do que dispunha a Carta anterior, nem mesmo durante a vigência do estado de sítio se torna lícito suspender o exercício concreto dessa prerrogativa. Revela-se importante aqui assinalar que as liberdades de associação têm uma dimensão positiva, pois vai assegurar a qualquer pessoa física ou jurídica o direito de associar ou de formar associações. Entre mentes, a liberdade negativa de associação, sua existência nos textos constitucionais anteriores, esse corolário de liberdade positiva de associação, e se deu alcance à inteligência da Constituição quando se cuide de entidade destinada a viabilizar a gestão coletiva de arrecadação e distribuição de direitos autorais e conexos, cuja forma e organização se remeteram à lei, direitos autorais e conexos, sistema de gestão coletiva de arrecadação e distribuição. Entretanto, senhor, sem ofensa ao artigo 5º, incisos 17 e 20 da Constituição, cuja aplicação na esfera dos direitos autorais e conexos hão de conciliar com o disposto no artigo 5º, no inciso 28, a linha B da própria lei fundamental, liberdade de associação, garantia constitucional de duvidosa extensão que as pessoas jurídicas. Não se confundir liberdade de associação previsto de forma geral no inciso 17, o rol das garantias constitucional,
com a criação em si do sindicato. De antemão, senhores, o inciso 18, a criação de associações, e na forma da lei e a de cooperativas, independe de autorização, sendo vedado que a interferência estatal em seu funcionamento. E no inciso 19, as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. A associação só pode ser dissolvida depois do trânsito em julgado. Tem que passar por vias judiciais. Cabe, então, enfatizar nesse ponto que as normas inscritas nos artigos 17 e também 21 da atual Constituição, nossa mãe constitucional, protege as associações, inclusive as sociedades, da atuação eventualmente arbitrária do legislador e do administrador. Eis que somente o Poder Judiciário, por meio de processo regular, poderá decretar a suspensão ou a dissolução compulsória das associações. Mesmo a atuação judicial encontra-se uma limitação constitucional. Apenas as associações que persigam fins ilícitos poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou suspensas. Atos emanados do Executivo ou do Legislativo que provoque a compulsória suspensão ou dissoluções de associações, mesmo as que possuam fins ilícitos, serão inconstitucionais. Entre essas também podemos destacar também associações, todas aquelas que promovem a ilicitude, que não forma uma ideologia baseada dentro dos preceitos fundamentais da Constituição. Existem associações, como também temos fundações religiosas, que também causam, muitas vezes, problemas relacionados aos seus rituais que levam a praticar também a ilicitude, o entorpecente ou relações sexuais. O inciso 20, ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado, por não se confundir a associação de moradores com o condomínio disciplinado pela Lei 4.591 de 64. Descabe, então, o pretexto de evitar vantagens sem causa, impor mensalidade a morador ou a proprietário do imóvel que ela não tenha aderido. Considerações sobre o princípio da legalidade e da autonomia da manifestação de vontade. Artigo 5º, inciso 2, inciso 20 da Constituição. O artigo 20, inciso 4, a linha A, B e C, a Lei 10.779. Filiação à colônia de pescadores para habilitação ao seguro-desemprego. Viola os princípios constitucionais da liberdade de associação. Artigo 5º, e da liberdade sindical, no artigo 8º, inciso 5º, ambos em sua dimensão negativa. A norma legal que condiciona ainda que indiretamente o recebimento do benefício do seguro-desemprego, a filiação do interessado à colônia de pescadores de sua região. O Estatuto da Polícia Civil do Piauí, da Secretaria de Segurança Pública do Estado, a vedação de desconto, desconto de contribuição sindical. Entremente, senhores, a impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização deles. Reafirma aqui o entendimento da jurisprudência do STF, pelo parágrafo único do artigo 2º da Lei 9.494, de que a autorização a que se refere o artigo 5º, inciso 21, deve ser expressa por ato individual do associado ou por assembleia de entidades, sendo insuficiente a mera autorização genérica prevista em classe estatutária. Todavia, no caso concreto, a demanda foi proposta com base em autorizações individuais, não havendo notícia alguma sobre deliberação assemblear, sendo esses associados os únicos beneficiados pela sentença de procedência, e consequentemente apenas eles dispõem de título jurídico
para promover a execução. Entretanto, senhor, a legitimação das organizações sindicais, entidades de classe ou associações para a segurança coletiva é extraordinária, ocorrendo em tal caso substituição processual. Da Carta Magna do artigo 70, não se exige tratamento de segurança coletiva, autorização expressa aludida nos incisos 21 da Magna Carta do artigo 5º, que contempla a hipótese de representação. O objeto do mandado de segurança coletiva será um direito dos associados, independente de guardar vínculo com fins próprios de entidade impetrante, exigindo-se, entretanto, que o direito esteja compreendido na titularidade dos associados e que exista ele em razão das atividades exercidas pelos associados, mas não se exige que o direito seja peculiar próprio da classe. Inciso 21. É garantido que o direito de propriedade não se revela, entretanto, absoluto. Está relativado pela Carta da República no artigo 5º, inciso 22, 23 e 24. Entretanto, a ação direta de inconstitucionalidade, o Estatuto, por exemplo, do Desarmamento, direito de propriedade, a percepção de justa e adequada indenização, reconhecido no diploma legal, impugnado, afasta o que? Alegada violação ao artigo 5º, inciso 22 da Constituição, bem como ato jurídico perfeito e ao direito adquirido. Essa liquidação extrajudicial de instituição financeira é relacionada, por exemplo, a bloqueio de depósito em conta corrente. A jurisprudência desse Supremo entende que, em razão da natureza jurídica do contrato de depósito bancário, o depositante perde a qualidade de proprietário do bem depositado. Passa a mero titular de crédito equivalente ao depósito e eventuais rendimentos. É a liberação de bloqueio efetivado pelo Banco Central na conta corrente do recorrido em decorrência de liquidação extrajudicial da instituição financeira fere o direito de propriedade da massa liquidada. Entretanto, senhor, o processo, por exemplo, de reforma agrária em uma sociedade estruturada em bases democráticas não pode ser impetrando pelo uso arbitrário da força e pela prática de atos ilícitos de violação possessória, ainda que se cuide de imóveis alegadamente improdutivos, notadamente porque a Constituição da República, ao amparar o proprietário com a cláusula de garantia de direito à propriedade, seria uma cláusula pétrea que não pode ser alterada. O artigo 5º, inciso 22, proclama que ninguém será privado dos seus bens sem o devido processo legal. Se a restrição ao direito de contribuir advinda de limitação administrativa vai causar esse aniquilamento, a circunstância do Estado dispor de competência para criar reservas florestais não lhe confere, sim, por ser considerado os princípios que tutelam em nosso sistema normativo o direito de propriedade, a prerrogativa de subtrair-se ao pagamento de indenização compensatória ao particular quando a atividade pública decorrente de exercício de atribuições em tema de direito florestal impedir ao afetar a válida exploração econômica do imóvel por seu proprietário. Para o direito ambiental é relacionado às reservas florestais. Quando uma reserva florestal ela for de competência estadual, ela será julgada de acordo com a competência da Justiça Estadual. E quando for da Justiça Federal, se essa região estiver na competência, na jurisdição da competência da Justiça Federal, será julgado de acordo com a competência federal. Cada coisa é uma coisa, dependendo do contexto, da localização da área geográfica, que vai caracterizar aí qual tipo de competência que vai ser julgado, se é estadual, se é federal. O inciso 22, a propriedade atenderá o quê? A sua função social. O direito de propriedade não vai se revestir de caráter absoluto, eis que sobre ela pesa grave hipoteca social.
significa que, descumprida a função social que é inerente ao artigo 5º, inciso 23, legitimar-se a intervenção estatal na esfera dominial privada, observadas, contudo, para esse efeito os limites, as formas e os procedimentos fixados na própria Constituição da República, o acesso à terra, a solução dos conflitos sociais, o aproveitamento racional e adequado do imóvel rural, utilização apropriada dos recursos naturais disponíveis e a preservação do meio ambiente constituem elementos de realização da função social da propriedade. O direito de edificar é relativo, dado que o condicionado à função social da propriedade. A garantia da função social da propriedade, o artigo 23 da Constituição, não afeta as normas de composição de conflitos de vizinhanças incertas no Código Civil, para impor gratuitamente ao proprietário a ingerência de outro particular em seu poder de uso pelas circunstâncias de exercer esse último a atividade reconhecida como de utilidade pública. Entretanto, senhor, o inciso 24, a lei estabelecerá o que? O procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados o que os casos previstos nessa Constituição. Não contrário à Constituição, os artigos 5º, parágrafo 1º, da Lei de Desapropriação por Utilidade Pública, no Decreto-Lei 3.365 e a súmula 652. Na desapropriação direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% ao ano. Súmula 618. Mandado de segurança impetrado contra decreto presidencial que declarou de interesse social para fins de estabelecimento e a manutenção de colônias ou cooperativas de povoamento de trabalho agrícola, o imóvel conhecido como Fazenda Tambalzinho, no artigo 5º, inciso 24 e 84, inciso 4 da Constituição, e também no parágrafo 2º, inciso 3º da Lei 4.132 de 62. A intervenção estatal para garantir o que as expectativas de moradores locais julgadas legítimas pela União. O quadro de potencial conflito social, alegada violação de decisão transitada em julgada prolatada pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, que teria afirmado a impossibilidade de desapropriação para fins de interesse social de propriedade imóvel. A alegação inconsistente na medida em que o paradigma versou sobre a incompetência de Estado, membro para desapropriar bens imóveis para fim de reforma agrária. Desapropriação, por exemplo, sanção do artigo 184, e o ato tido por coator foi praticado pelo chefe do Executivo Federal. O suposto devido de finalidade, na medida em que o decreto presidencial teria por real objetivo realizar reforma agrária, cuja viabilidade já fora rechaçada pelo judiciário local. Entremente, senhor, diante não há risco grave de lesão à ordem econômica na decisão judicial que determina, seja comprovado o depósito do preço justo fixado por perícia para a emissão na posse em ação de desapropriação. A reserva extrativista, desapropriação, orçamento, a criação de reserva extrativista preside de previsão orçamentária visando o que satisfazer o que indenizações. Verificada a insuficiência do depósito prévio na desapropriação por utilidade pública, a diferença do valor depositado para emissão da posse deve ser feita por meio de precatório na forma do artigo 20 da Constituição. Entretanto, senhores, já assentou que a Corte que o depósito prévio não importa o pagamento definitivo e justo, conforme o artigo 5º, inciso 24 da Lei Maior, com o que não existe incompatibilidade e também com os dispositivos constitucionais aludidos. Entretanto, também a primeira turma decidiu que a norma do artigo 3º da referida lei
que permite ao desapropriante o pagamento da metade de valor arbitrado para emitir provisoriamente na posse do imóvel urbano já não era incompatível com a carta precedente. Diante de todas essas discussões que estamos argumentando, existe toda a sua previsibilidade de acordo com o Supremo Federal. Tudo no direito é discutido. Não existe uma norma, eu diria ao pé da letra, que não possa ser discutido, até mesmo na Constituição Federal. No inciso 25, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurado que ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. A decretação do estado de calamidade pública no SUS no município do Rio de Janeiro, requisição de bens e serviços municipais, mandado de segurança impetrado pelo município em que impugna o artigo 2º, inciso 5º e 6º da requisição dos hospitais municipais Souza Aguiar e Miguel Couto, e o parágrafo 1º e 2º, delegação ministro do Estado de Saúde, da competência para a requisição de outros serviços de saúde e recursos financeiros afetam a gestão de serviços e ações relacionadas aos hospitais requisitados no Decreto-Lei 5.392 de 2005 da Presidência da República. A ordem deferida por unanimidade fundamenta os predominantes a requisição de bens e serviços de município do Rio de Janeiro já afetada a prestação de serviços de saúde não tem amparo no inciso 8º da Lei 8.080. A despeito da invocação desse dispositivo no atacado, nesse sentido, as determinações impugnadas do decreto presidencial configura-se efetivamente a intervenção da União no município, vedado pela Constituição. A inadmissibilidade da requisição, por exemplo, de bens municipais pela União em situação, eu diria, normalidade institucional, sem a decretação do estado de defesa ao estado de dissídio. Entretanto, senhor, ressalvas pelo inciso 26, a pequena propriedade rural, assim defendida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrente de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Esta impenhorabilidade de pequena propriedade rural de exploração, no artigo 5º, inciso 26, aplicação imediata. A norma que torna impenhorável determinado bem desconstitui a penhora anteriormente efetivada sem ofensa de ato jurídico perfeito de direito adquirido do credor, precedente sobre hipótese similar, a falta de lei anterior ou posterior necessária aplicabilidade de regra constitucional, sobretudo quando criadora de direito ou garantia fundamental pode ser suprida por analogia, onde a validade da utilização para viabilizar a aplicação do artigo 26 do Conceito de Propriedade de Família do Estatuto da Terra. O inciso 27, aos autores pertencentes ao direito exclusivo de utilização pública ou reprodução de suas obras transmissíveis aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Pela execução de obra musical por artistas remunerados é devido direito autoral, não exigível quando a orquestra for de amadores. Inciso 23, são assegurados nos termos da lei, a linha a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução de imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. A linha B, o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. Conciliar com o disposto do artigo 27, a linha B da própria lei fundamental, liberdade de associação, garantia constitucional de duvidosa extensão
à pessoa jurídica. Inciso 29. A lei assegurará que aos autores de eventos industriais privilégios temporários para a sua utilização, bem como a proteção à criação industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico. O inciso 30 é garantido o direito de herança. A Constituição, a nossa mãe constitucional, garante o direito de herança, mas a forma como esse direito se exerce é matéria regulada por norma de direito privado. Inciso 31. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira, em benefício do cônjuge ou do filho dos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decúbito. Inciso 32. O Estado promoverá na forma da lei, a defesa do consumidor. Quando falamos de direitos do consumidor, exemplo, se você compra um ferro elétrico para passar a roupa, relacionado a um produto que você comprou, chegando em casa, o cabo, ele está danificado. Para o direito do consumidor, esse produto, ele apresenta uma causa viciada. Ele é um vício. Mas se o mesmo ferro elétrico você colocar na tomada e ele explodir e causar a amputação de um dos seus dedos, para nós temos um fato, um defeito jurídico. É chamado de defeito, porque trouxe uma lesão, uma gravidade maior. Quando o destinatário final, que é o último a receber o produto, essa relação de consumo que chega ao destinatário final, que é o consumidor, ele tem direito de reclamar de um produto que, se você faça sua compra virtual pela internet até 7 dias, para pedir a substituição, a devolução, ou que você possa trocar por outro. Também as lojas físicas, algumas delas têm esse entendimento e eles viabilizam de maneira que o consumidor, em regra, seria para lojas virtuais. Mas as lojas físicas já vêm entendendo, porque muitas delas também vendem virtualmente. Entretanto, senhor, você tem direito de reclamar dos seus direitos no prazo de 7 dias.